Olá, people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos ao meu vídeo de experiência de leitura. Hoje eu vou falar sobre como que foi a minha experiência. Eu li a terceira parte, né, dos Miseráveis. Pra quem tá me acompanhando aqui no canal, tá vendo que eu tô lendo, né, Os Miseráveis já tem um tempinho. É um livro gigante, são mais de 2.000 páginas, então ele foi dividido, essa edição que eu tenho aqui é dividida em 2 livros, esse aqui é o livro 2, né, então eu já li o livro 1, eu dividi o livro 1 em 2 partes, né, de aproximadamente 500 páginas, e também dividi o livro 2 em 2 partes aí de mais ou menos 400 páginas. O livro 2 ele é um pouquinho menor do que o livro 1, mas aí eu vim comentar aqui com vocês como que foi aí a experiência dessa terceira parte, né, da leitura dos Miseráveis, pessoal. Mas antes de eu começar a contar como que foi, gostaria de dar os recadinhos. Então, se você quiser aqui apoiar o canal, você tem 2 formas de apoiar o canal. A primeira delas é me apoiando lá no Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee é um site que você pode apoiar um canal ou algum produtor de conteúdo através do valor de um cafezinho, valor simbólico de um cafezinho, né? A partir deste valor, que é o valor de a partir de $1. Então você pode ir lá no meu Buy Me a Coffee /Kathleen Carramães, e se você quiser apoiar o canal, você pode contribuir lá com o valor que você quiser, e eu vou usar esse valor para poder, né, continuar produzindo mais conteúdo aqui pro canal, comprando livros ou ajudando nas minhas viagens, fazendo vlog. Então, assim, todo o valor que eu conseguir lá no Buy Me a Coffee vai ser direcionado a criar conteúdo. Outra maneira que você pode contribuir e apoiar aqui no canal é comprando coisas na Amazon com o meu link de associado. Vou deixar o link aqui na tela, mas você também pode ir na descrição do vídeo e clicar lá no link se você achar mais fácil clicar no link do que digitar, né, o link da Amazon. Ao comprar qualquer produto na Amazon usando esse meu link para abrir a página para você depois fazer a compra, você vai estar sinalizando para a Amazon que foi uma indicação minha, então eu recebo uma pequena comissão. Você não paga mais nada do que o valor normal do produto, mas eu recebo uma pequena comissão pela indicação. Você pode, aliás, adquirir, né, essa edição aqui dos Miseráveis através do link, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já vou deixar o link para você comprar direto essa edição aqui. E você usando esse meu link, você vai estar me ajudando, então eu agradeço desde já, e essas são as 2 formas que você pode contribuir aí com a manutenção e a continuidade, longevidade do canal, tá? Então vamos lá, como que a gente parou, né, aonde que a história parou na parte 2 que eu já falei sobre. No vídeo da parte 2, se eu não me engano, eu parei na parte que o Jean Valjean, que tava sob outro nome de um benfeitor lá, preso no muquifo lá dos Thénardier, e o Marius, que era vizinho dos Thénardier, tava olhando lá por um buraquinho e tentando acompanhar aquilo lá. Ele já tinha notado que os Thénardier iam tentar passar o golpe no benfeitor, e ele tentou ali ajudar o benfeitor. Acaba que Jean Valjean, que naquela cena ali ainda estava sob outro nome. Eu até conversei com vocês, né, que eu pensei, eu acho que é o Jean Valjean, mas tipo, tá falando que é tipo outro benfeitor, mas eu acho que vai revelar aí realmente. Começando a ler aqui a terceira parte, rapidinho chega, né, eles revelam que aquele benfeitor que os Thénardier estavam tentando passar a perna era realmente Jean Valjean, e pai adotiva, né, do amor da vida do Marius ali. E aí o Marius meio que descobre e fica tipo assim, na verdade, por um tempo ele não sabe muito bem que ele é ele vê, né, a menina ali entrando, eu não lembro, eu acho que ele vê sim. Ai, gente, agora eu esqueci o nome do amor da vida do Marius. Espera aí, Cosette. Ele vê a Cosette ali entrando. Ah, lembrei. Ele acha que o nome dela é Úrsula, né? E aí ele vê a Úrsula ali por causa do lenço que ele tinha achado e tal, mas logo a história começa a se desenrolar e ele descobre novamente aonde que ela mora. Ele começa a se encontrar com ela e os dois dão um jeitinho ali de ter um namorico, sabe? Um namorico extremamente inocente. O Victor Hugo descreve muito aqui sobre o amor dos dois e como esse amor é um amor inocente. É um amor que não é um amor carnal, é um amor assim é
meio que um amor adolescente, bem adolescente, apesar do Marius já tá aí na casa dos 20 anos, né, o amor que ele tinha ali pela Cosette era um amor muito inocente, um amor meio que de alma mesmo, assim, sabe? E o Victor Hugo tem essa ênfase sobre isso, ele deixa muito claro ali que apesar deles darem uns beijinhos de vez em quando, é um amor muito inocente, um amor muito de alma, um amor muito de gostar mesmo da outra pessoa e querer passar tempo com a outra pessoa. Só que esse namorico fica que Marius vai todo dia lá, tira uma barra da grade lá da casa da Cosette e os dois ficam sentados ali conversando. Jean Valjean, que tá cheio dos problemas, né, com medo de ser pego pela polícia, e aí tem outros rolos também, ele não presta muita atenção, ele não sabe que a Cosette tá de namorico ali com o Marius, mas... assim como desde o começo, né, do livro Os Miseráveis, o livro ele não fala só da história do Jean Valjean, da Cosette e do Marius. O foco maior do livro mesmo é falar sobre a realidade da França naquela época, né? No fim ali do século XIX, 1800, agora a gente já chegou aqui em 1832, né? Então, na verdade, no meio do século XIX, não no final, mas no meio. O foco aqui do autor é realmente fazer com que você entenda como que era a realidade da França naquela época, os problemas políticos, as trocas de governantes, né? Era rei, aí passa para Napoleão, aí volta para rei, aí agora é a Revolução que quer a República. Então, assim, ele vai usando esses personagens para poder mostrar para você de uma forma bem realista como que era o dia a dia dessas pessoas, né? E aí ele fala muito, né, da questão da pobreza, da dificuldade das pessoas, até mesmo eu acho que a existência dos como é que eu ia falar? Dos malfeitores ali, os Thénardier, né? Essas pessoas que têm esse caráter muito ruim, que ficam o tempo todo passando a perna dos outros. Isso vem porque, obviamente, esses personagens têm uma péssima índole, são pessoas ruins, mas são pessoas também que acabam naquela situação de extrema pobreza, primeiro porque eles são ruins, e geralmente quando a gente é ruim com os outros, coisas ruins acontecem com a gente, né? Então, assim, já parte desse princípio, mas também porque a situação para as pessoas mais pobres ali na França daquela época era realmente muito ruim. E aí entra um personagem que eu achei foférrimo, assim, mas ao mesmo tempo muito sofrido, uma criança, assim, que é uma criança criada nas ruas, que é o Gavroche. Gente, eu não sei pronunciar os nomes em francês, eu não falo francês, então eu vou falar do jeito que a minha cabeça foi lendo ali, né? O Gavroche, ele é um dos filhos dos Thénardier, porém, ele é o filho meio que rejeitado ali pela mãe, e ele cresceu nas ruas, então ele é o moleque, ele é a criança crescida nas ruas da França do meio do século XIX. Ele é inteligentíssimo, ele é muito safo, ele sabe se virar, e ele tem aquele linguajar da malandragem ali, porque para ele conseguir sobreviver nas ruas, ele acabou fazendo não uma amizade, mas assim, ele coexiste com alguns ladrões ali, algumas pessoas de má índole, porque são pessoas que ele consegue, assim, tipo, sabe, ter uma coexistência ali, e aí ele consegue, às vezes, dinheiro pra comer, dinheiro pra, sabe, sobreviver mesmo. Ele é uma criança que não vive com os pais não querem saber, os Thénardier não querem saber, os irmãos não querem saber. E é isso. E aí o Victor Hugo para, né, a história ali do Jean Valjean e tal, e começa a falar da história do Gavroche. E aí, com a história dele, ele começa também a descrever qual que era o clima ali na França que vai levar a revolta de 5 de junho ou julho. Eu sempre confundo esses dois meses, gente. É junho ou julho? Julho, de 5 de julho de 1832, vai ter uma revolta lá na França. Gavroche vai estar no meio, mas ao contar a história dele desde menorzinho, assim, sabe, dando
Eu sinto que o Victor Hugo usa muito dos personagens para poder mostrar como que era a vida e como que aquela insatisfação e injustiça vai levar com que toda uma sociedade se una para se revoltar contra o que tá acontecendo. E aí sempre tem um estopim. No caso dessa revolta foi a morte do general Lamarck, né, que meio que era um general muito quisto pela população naquela época, e aí quando esse general morre, acaba que no dia do enterro dele, acaba que vira um estopim ali, e eles vão a sociedade ali se une, principalmente os jovens, né, vão para as ruas ali e acaba criando uma revolta armada e tudo mais. Eu ainda tô, né, eu tô aqui no meio, eu tô na 1518, então essa revolta ainda não terminou, tá no meio ali, né, eles estão atrás de uma barricada, Marius tá lá na barricada, os amigos dele, então assim, a polícia ainda tá ali lutando contra os cidadãos, por causa dessa revolta, tá? Então, assim, pra mim, que ainda tô lendo, isso não se resolveu. Não sei qual que vai ser a conclusão dessa revolta ainda aqui no livro. Mas, por que é importante falar, né, de como que essa revolta surgiu e do Gavroche ali? Porque na primeira parte, eu sinto que o autor falava muito dos miseráveis, mas os miseráveis de alma, no sentido dos políticos, das pessoas ruins, que eram péssimas pessoas, e essas pessoas eram mais miseráveis do que as pessoas que não tinham dinheiro. Então eu sinto que na primeira parte da história, ele fala dos miseráveis de espírito, né, das pessoas que eram ruins mesmo tendo dinheiro. E aqui ele fala muito dos miseráveis de falta de condição de viver mesmo. E esse enfoque ali no Gavroche e em algumas pessoas assim que vão presas, aí o pai do Gavroche, né, o Thénardier, vai preso, e aí ele consegue fugir. Na verdade, quem salva ele é o próprio filho, e nossa, essa parte me doeu o coração, porque ele não reconhece o filho. Quando o filho tá lá, salva ele, o Gavroche tem que subir no muro para poder salvar o pai, que tava fugindo da polícia. Ele reconhece o pai, mas o pai não reconhece ele, né? Então, assim, é de cortar o coração que esse menino passa, sabe? E tudo isso vai dando pra você uma noção de como que era a miséria na França ali. Mas eu sinto também que isso deixa a leitura cansativa. No meu segundo vídeo eu reclamei bastante sobre isso, tipo assim, ai, eu não aguento mais ficar lendo sobre a batalha, né, a batalha de Waterloo, eu quero saber de Waterloo, eu quero saber logo o que tá acontecendo com o Jean Valjean, eu quero saber do Jean Valjean, que não sei o quê. E assim, gente, eu não vou passar pano aqui só porque esse livro é um clássico, porque eu sinto assim, que às vezes quando a gente vai falar da nossa experiência de leitura, igual aqui, eu não tô fazendo uma resenha literária, científica, acadêmica, eu estou falando tanto que tá no título do vídeo, a minha experiência de leitura ao ler a terceira parte da História dos Miseráveis. Pessoal, mudou um pouquinho aqui, né, como vocês quem me acompanha aqui já sabe, a minha câmera, ela superaquece depois de algum tempo, então ela desligou aqui por superaquecimento, eu tive que esperar um pouquinho, então já até escureceu um pouquinho mais, mas vamos lá, eu tava falando do Gavroche, né, e da importância dele ali na história, do fato dele ter ajudado o pai dele fugir da cadeia e o pai dele não reconhecer. A história dele é muito triste, mas o Gavroche também tá aqui na história para pontuar a questão das crianças ali, né, as crianças de rua na França daquela época, uma questão muito, muito triste. Ele não era o único, na verdade existiam muitas crianças, moradores de rua ali na França, mas ele também traz um debate aqui muito importante, através desse personagem que o Victor Hugo vai debater a questão da linguagem, e eu como professora de línguas, né, e que vou me especializando aí na questão da linguagem, eu achei interessantíssimo o debate que ele traz aqui pro livro sobre a gíria, né, porque assim, tem uma parte que o Gavroche acaba ajudando um ladrão ali, sabe, a se livrar da polícia e tal, falando pro cara em gírias, né, num código linguístico ali que só as pessoas ali da rua, só quem tá ali na malandragem entende. Ele tava avisando pro cara que, ó, tem um policial chegando aí, tipo, alerta, fica de boa, e aí ele usa uma gíria.
Só que assim, essa gíria, esse linguajar é um linguajar que assusta muito a elite, né? Assustava muito a elite da França, e eu sinto que ainda assusta as elites. Ainda tem essa... Gente, esse livro é de 1800 e tanto, e a gente ainda faz debate contra, tipo assim... Como que é feio falar errado, é feio usar gíria. Geralmente as pessoas que têm mais estudo e são de uma classe social mais alta, tem um pouco de uma reversão ali, né, ao linguajar das pessoas mais pobres, e aí ele fala muito sobre isso, ó. Deixa eu pegar aqui a parte, eu vou ler pra vocês, porque eu achei muito interessante o debate dele sobre, sim, todas as pessoas deveriam ter, porque eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler só um trechozinho. Então ele fala da importância da pessoa ter acesso ao conhecimento. No caso, o ideal no mundo utópico seria o Gavroche ter tido acesso à escola e ter tido acesso a falar corretamente. O ideal seria ele ter uma casa, ele ter pais bons, ele ter comida, tipo, 3 ou 4 vezes ao dia. Esse é o mundo ideal para todas as pessoas? Sim, você ter casa, comida, educação, saúde, segurança, é o ideal. Mas é isso que acontece na realidade? Não. Então, assim, apesar dele falar aqui, né, da questão de, sim, o ideal seria que todas as pessoas tivessem acesso a, pelo menos, com dinheiro suficiente para sobreviver e ter educação e ter saúde, sim, mas não é a realidade de muita gente, não era a realidade do Gavroche. Ele tinha um linguajar muito característico de pessoas da rua, né, daquela época, dos malandrinhos e tal, porque ele vivia muito em contato com adultos que eram criminosos, porque foi o jeito que ele achou pra conseguir se virar e sobreviver nas ruas. E até hoje em dia, gente, a gente tem isso, a gente sabe que determinadas gírias pertencem a um determinado grupo, e já naquela época tinha esse debate sobre, tipo, a elite demonizar esse linguajar. E aí ele fala sobre, tipo, tá, beleza, todo mundo deveria ter acesso à educação, todo mundo deveria saber ler, escrever e falar corretamente. No mundo utópico, sim, mas o fato de... o fato é que não pode se negar que existem pessoas que não têm esse acesso, e que o estudar esse linguajar diferente é importante e necessário. Não é só porque a elite tem acesso a falar corretamente que ela deveria ignorar que existe uma parcela da sociedade que não tem acesso a falar corretamente. Então ele começa falando sobre isso. Não é porque você tem acesso e que você não gosta do jeito que uma parcela da população desfavorecida fala, que você não poderia, por exemplo, estudar esse linguajar. Até porque quando você estuda esse linguajar, estuda o porquê que esse linguajar existe, por que as pessoas falam daquele jeito, qual o motivo, o que causa, né, essa necessidade de falar diferentemente, você vai entender muitos problemas sociais ali, né? E aí ele começa aqui, ó. Aí ele tá falando sobre isso, sobre o porquê não estudar esse linguajar. Aí ele fala assim, falando das elites, né? Agora, desde quando o horror excluiu o estudo? Desde quando a doença amedronta o médico? Imagine-se um naturalista que se recusasse a estudar a víbora, a centopeia, o escorpião, a lacraia, a tarântula, expulsando-os para as trevas, dizendo, que coisa feia! O pensador que fugisse da gíria se assemelharia ao cirurgião que voltasse as costas a uma úlcera ou a uma verruga. Seria um filólogo com medo de examinar um fato da língua, um filósofo com receio de perscrutar um fato da humanidade. Pois é preciso dizê-lo para os que o ignoram. A gíria é, ao mesmo tempo, um fenômeno literário e um resultado social. O que é a gíria propriamente dita? A gíria é a linguagem da miséria. Então, a gíria ela não pode ser ignorada, porque ela é sim um fenômeno literário, ela é sim um fenômeno... Aqui ele estava comentando que algumas pessoas da elite demonizaram alguns autores, como ele, que escrevem gírias nos livros, porque assim, o costume antes, né, do século XIX era, mesmo quando tinha uma pessoa muito pobre ali, escrevia-se certo, mas colocava ali o personagem
numa realidade de miséria e tal, mas não se escrevia o jeito que a pessoa falava. E o Victor Hugo aqui, ele e outros escritores da época dele começaram a escrever as falas dos diálogos dessas pessoas que na história são personagens pobres do jeito que os pobres falam. Então, Victor Hugo escreve as falas do Gavroche do jeito que o Gavroche falaria, porque se ele fosse uma pessoa de verdade, morando na rua, com 10 anos, se eu não me engano, sem acesso aos pais, sem acesso à educação, ele não ia falar corretamente. E o Victor Hugo põe aqui as frases erradas e põe as gírias, né? Então, assim, sim, as gírias, elas têm que fazer parte da literatura, porque elas retratam uma parte social. E aí ele fala, o que é a gíria propriamente dita? A gíria é a linguagem da miséria. Essa frase me impactou muito, porque se você parar para analisar, a gíria é a linguagem da miséria. Muitas vezes a gíria ela vem pra... ela surge em situações no qual as pessoas estão em situação de necessidade. Muitas das gírias elas surgem dessa falta de acesso, né? Falta de acesso às vezes ao básico. E aí ele continua no capítulo, ele debate um capítulo, ele tem um capítulo inteiro sobre esse tema. Eu achei muito, muito, muito interessante como professora aí de inglês, né? Mas como uma pessoa que ensina uma língua nova para as pessoas. Sempre que tem, assim, um debate sobre línguas, isso me interessa muito, muito, muito. Achei muito interessante, gostei muito desse debate sobre a gíria, sobre a importância de se estudar a gíria, de estudar o porquê que ela existe, o que está causando a necessidade deste grupo específico de pessoas de falar gíria e não falar corretamente. Por que elas não falam corretamente? É culpa delas ou é falta de acesso? Então é muito esse debate, sabe? Achei muito interessante. E aí, as coisas vão se encaminhando, Marius e Cosette estão lá no amorzinho, só que as coisas, como sempre, Jean Valjean não tem um minuto de paz nessa história. Acontecem algumas coisas ali, ele é meio que pressionado, assim, são várias coincidências que o levam a perceber que tá chegando ali o cerco, a polícia tá chegando, e aí ele começa a ficar meio paranoico, decide ir embora pra Londres. O que vai, de fato, acabar ali, né, dá a impressão de que vai acabar com o namoro da Cosette com o Marius, os dois ficam desesperados, Cosette adolescente ainda, Marius jovem adulto, completamente inocente, tipo, inocente no sentido de que, tipo, ele ainda não tem aquela sagacidade, sabe, de um cara adulto de, tipo, 30 e poucos anos, né, o Marius ainda tem um pouco de atitudes adolescentes ali, então... ele acaba... Gente, eles entram num desespero dramático tão grande que eu fico rindo, porque assim, eu fico pensando, cara, se essas pessoas fossem um pouco mais maduras, elas iam pensar em outras coisas. Tipo assim, mesmo com a época, né? Tipo assim, Marius fica desesperado, aí ele vai, tenta convencer o avô que tava brigado com ele a autorizar o casamento dele. O avô pensa em ajudar, mas age diferente, tipo, pensa uma coisa e faz outra, então acaba que eles brigam de novo, aí Marius entra em desespero e diz que, eu vou me matar, porque o mundo não existe sem a Cosette. Detalhe, Cosette só está indo obrigada pelo pai, não é como se a Cosette tivesse terminado com ele porque ela não gostava dele, o pai dela está, o pai adotivo, né, mas o pai dela está levando para outro lugar, ela nem quer ir, tipo assim, ela nem quer terminar com ele, ela gosta dele, mas aí é o sofrimento, né. A tentativa de casamento não funciona, aí Marius tá lá, decidido que vai se casar. Jean Valjean tira Cosette de casa, Marius chega lá pra poder, tipo, planejar alguma coisa, eles já foram embora, só que assim... o Jean Valjean não vai direto pra Londres, ele vai pra outra casa, ali em Paris mesmo. E aí tá ele e Cosette, a empregada lá nessa casa... A revolta tá acontecendo, Marius diz que vai se matar e vai se matar lá na revolta, tá lá na barricada e tal, tá armado, tá lutando contra a polícia. Só que aí tem a... Gente, o nome dela é Eponine, sei lá, Epomime. Uma das filhas dos Thénardier é apaixonadinha no Marius, né, porque eles eram vizinhos ali, e ela acaba, assim, meio que tentando atrapalhar Marius e Cosette, mas ao mesmo tempo ela gosta tanto do Marius que ela resolve ajudar Marius.
E aí Cosette tinha dado uma carta pra ela levar pra Marius, avisando o endereço onde que ela está agora. Ela ainda não estava em Londres, ela estava numa outra casa pra eles tentarem se ver, pra tentar bolar um plano. Só que Marius já tá lá na revolta, lá, tipo, quase sendo morto, né? A carta chega nas mãos dele quando ele já está numa situação bem, assim, periclitante ali, tipo, no meio do fogo cruzado, sabe? E aí ele resolve escrever pra Cosette e pagar o Gavroche ali pra sair ali daquela situação também, que Gavroche tá lá, com arma na mão, criança lutando contra a polícia, tá lá na revolta, né? Mas é justificado, tá? Tem toda ali uma história por trás da história de vida desse garoto que o põe nessa revolução e faz sentido. Até porque ele é o símbolo da miséria daquela época. Então, assim, pra ele é fundamental que as coisas mudem no governo da França. Tipo, ele é uma criança, mas ele sente na pele todos os dias as consequências do desgoverno ali da época na França. Então, assim, ele é o símbolo, ele tá à frente. Só que Marius vê aquela criança ali e ele une meio que o útil ao agradável, né? Ele precisa mandar uma carta pra Cosette e ele quer tirar aquele menino dali. Porque ele acha um absurdo aquela criança daquela idade tá ali no meio daquela confusão toda, perigando levar um tiro a qualquer momento. Então ele convence o menino a sair dali e levar a carta pra Cosette. Só que ele pede pro menino ir, se esconder num lugar seguro e só entregar a carta pra ela no outro dia. Mas eu ainda não terminei de ler o capítulo, né? Mas assim, dá a entender de que ele não vai esperar, gente. Alguma confusão vai acontecer e Marius e Cosette vão se desencontrar, ou, sei lá, algo até pior vai acontecer. E no finalzinho ali da parte que eu tô lendo, Jean Valjean finalmente descobre um namorico da Cosette com Marius e fica revoltadíssimo, porque assim, apesar dele ter um amor paterno por ela, eu acho que é aquela coisa de ciúme de pai, tipo assim, a minha filha não é completamente 100% devota a mim mais, a minha filha agora é uma adolescente que pode ter interesse romântico em outras pessoas. Não é que o Jean Valjean queria que ela tivesse interesse romântico nele, não, ele tem um amor de pai por ela, mas com o amor de pai dele, né, como todo o amor que ele sente é devotado à filha, amor de pai para filha, ele esperava que para todo sempre, amém, a filha dele só ia ter amor o único amor que ela ia sentir era amor de filha para pai. Só que ela cresceu e agora ela tem um interesse romântico em outra pessoa. Então o mundo de Jean Valjean está sendo destruído, né? Cosette tem outro interesse sem ser ele na vida. Então, assim, eu tô nessa parte, né, a parte, assim, tá na metade ali da história da barricada, ainda tenho que descobrir o que vai acontecer com o Marius, o que vai acontecer com a Cosette, o que Jean Valjean vai fazer em relação a esse namorico. Espero que Gavroche, a criança, sobreviva, tá? Espero que, tipo assim, porque muitos personagens vão morrendo ali na barricada e tal. Então, assim, espero que ele sobreviva, porque apesar de que, como ele é o símbolo ali da revolução, talvez ele não consiga sobreviver, né? Não cheguei nessa parte ainda, mas vamos ver, torcendo para que a criança saia ilesa aí dessa confusão, desse embate aí da população com, não sei, eu falei polícia, mas é a cavalaria ali, né? Daí eu não sei se é o exército ou é a polícia local ou as duas coisas juntas. Então, assim, é nesse pé que eu tô na história e continuando. Assim, a experiência é muito, muito, muito positiva, porém, tem algumas partes do livro que eu não vou negar que são bem cansativas, principalmente quando o Victor Hugo deixa de narrar os fatos históricos através dos personagens e ele simplesmente começa a contar os fatos históricos propriamente dito, tipo assim, só falar dos fatos históricos. Nessas partes que ele deixa os personagens meio que de lado, fica um pouco enjoativo, cansativo, sim, de ler, né? E assim, são 2.000 páginas de história. O livro não é um livro que você lê rapidinho. E eu acho que uma das coisas também que fez com que a minha experiência de leitura dos Miseráveis fosse um pouquinho menos legal do que seria, é que eu demorei muito pra ler o livro no sentido de que, tipo assim, eu trabalho, eu arrumo casa, eu tive que fazer a viagem, então assim, ler um livro de 2.000 páginas tá levando muito tempo por causa da minha rotina. E eu acho que se eu tivesse tempo pra ler essas 2.000 páginas mais rápidas, tipo assim, dar uma continuidade fluida pra história, eu acho que eu teria uma experiência bem melhor.
O fato de eu ter que ler, tipo assim, poucas páginas por dia ou poucas páginas por semana faz com que eu demore mais para chegar em fatos mais interessantes da história e faz com que as partes arrastadas se tornem ainda mais arrastadas, entende? Então, assim, o livro é ótimo, gente, é um clássico, super entendo porque que é um clássico, maravilhosamente bem escrito, porém não é um livro que, tipo assim, zero defeitos, né? Eu acho que tem umas partes meio arrastadinhas ali que a gente poderia dar uma enxugadinha. Em vez de 2.000 páginas, sei lá, se tivesse umas 1.500 páginas, talvez a história fluísse melhor ali, sabe? Tirar um pouco do excesso. Talvez, mas essa é só a minha opinião, né? Só a minha opinião, pessoal. Pessoas que são extremamente fãs de Os Miseráveis não precisam me odiar, né? É só a minha experiência pessoal de leitura que eu conto aqui para vocês terem uma noção se vocês vão ou não querer ler o livro, tá bom? Então é isso aí, vou ler agora a quarta e última página de Os Miseráveis e quando eu terminar de ler, venho contar para vocês como que foi a minha experiência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a minha experiência aí, sobre a terceira parte dos Miseráveis. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você gosta do meu conteúdo, indica o meu canal para o máximo de pessoas que você conseguir, que isso também ajuda bastante. E a gente vai continuar se falando aí nos próximos vídeos, pessoal. Muito obrigada por chegar até aqui e tchau!